Olá pessoal! Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante. Tudo que você precisa saber sobre a área dos olhos. E essa é uma região que fala muito sobre a gente, né? Se você está triste, se você está feliz, se está cansado, a gente consegue identificar através do olhar. E nós vivemos um período em que a gente se comunicava basicamente através dos olhos, né? Durante a pandemia, se você estava feliz, se você estava triste, se você estava cansado, era só através do olhar que a gente conseguia enxergar além do outro, né? Então, se você se interessa por esse tema, fica até o final do vídeo que eu vou falar muita coisa bacana referente à dermatologia estética, tá bom, gente? Mas antes, se você não está inscrito, se inscreve no canal e clica no sininho para que você receba as notificações. E compartilha também esse vídeo. Caso você goste desse conteúdo, deixa seu like com a gente. Então, gente, eu noto que são muito frequentes as queixas em relação à área dos olhos na minha prática clínica. E antes de tudo, eu sempre gosto de explicar que a gente precisa avaliar onde a região palpebral se apoia, tanto a pálpebra superior quanto a pálpebra inferior, né? Aqui dentro nós temos um arcabouço ósseo, né? E essa região, ela se apoia em outros compartimentos, como por exemplo, aqui nessa região lateral, a têmpora, aqui nós temos o arco zigomático e aqui anterior a maxila, tá? Então, às vezes o paciente manda uma mensagem, né, no nosso WhatsApp da clínica e pergunta qual que é o valor do preenchimento de olheiras. A gente não tem como informar, tá, gente? Porque eu preciso avaliar esse paciente pessoalmente, individualmente. No geral, o paciente já tem uma perda de estrutura anterior, seja do malar anterior, seja do malar lateral ou até da têmpora, né? E eu preciso anteriormente sustentar toda essa região, se houver essa deficiência, para só depois avaliar se há necessidade de realizar o preenchimento de olheira, tá? Porque se ele necessitar dessa sustentação, tá? Lateral ou anterior, e eu não realizá-la e for diretamente para a olheira, o resultado não vai ficar legal, o resultado não vai ficar elegante. Então aqui mais uma vez eu vou bater naquela tecla que eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, né? Fazendo analogia ao pintor e a tinta e o pincel que ele utiliza para pintar sua obra de arte. É sobre isso, né? Então não é uma seringa de ácido hialurônico, né? Eu sou a pintora e eu preciso avaliar o que é que o meu paciente precisa. Então, de repente, não vai ser nem o preenchimento de olheiras, né? Que se eu fizesse, ele iria gastar dinheiro e ia ter um resultado elegante e natural, né? É sobre utilizar o material apenas como ferramenta para pintar a minha obra de arte. Dito isso, vamos aos principais temas e às principais dúvidas, né? Olheiras, né? Uma queixa muito frequente. O paciente sempre manda mensagem no nosso WhatsApp pedindo informações, como eu acabei de falar, né? Querendo preencher a olheira e às vezes não é sobre preencher a olheira, né? E a gente precisa avaliar os diferentes tipos de olheiras, né, gente? Então, tem essa olheira profunda, né? Que é o que eu acabei de falar, que no geral o paciente pode ter uma perda de sustentação, né? Seja anterior, nessa região maxilar, ou arco zigomático, ou até temporal, né? Uma perda de estrutura mesmo, a gente precisa repor, né? Para só depois avaliar se realmente há necessidade de volumizar essa região da pálpebra, tá certo? Tudo isso para conferir um resultado natural e elegante, tá? Além disso, nós temos as olheiras vasculares, que são as olheiras que são ocasionadas pelo número, né, aumento do número de vasinhos nessa região, ou a própria congestão, quando o vaso está ali, né, cheio de sangue e acaba ficando aquele tom arroxeado, né, e acaba incomodando bastante o paciente. E quais são as opções de tratamentos para olheira vascular, doutora? Então, nós temos ferramentas como peeling, luz pulsada ou laser para nos auxiliar no tratamento dessa condição. Além desses tipos, nós temos também a olheira pigmentada, que ocorre devido ao acúmulo de melanina, no geral é de causa constitucional, e a sua coloração varia nos diferentes tons de marrom. E qual seria o tratamento para essa condição? Então, nós temos alguns cremes no mercado, né, que auxiliam no clareamento, né, desse tom de marrom. E podemos também fazer uso do peeling, luz pulsada ou laser. E uma outra queixa, gente, que é muito frequente no consultório é em relação à flacidez palpebral.
tanto superior quanto inferior. A partir dos 25 anos de idade, essa região já começa a demonstrar os sinais de flacidez, né? É um pouco mais precoce do que o resto do rosto, porque é uma região muito fininha, muito delicada. Então, é a primeira a envelhecer. E quais são esses sinais, né? No geral, essa pelezinha começa a craquelar. A gente, principalmente a mulher, nota isso, né? Quando passa o corretivo e fica aquele craquelado, aquele enrugadinho chato, né? A gente detesta. Mas a boa notícia é que nós temos a solução para esse problema. E, gente, o principal aqui é focar na associação de tratamentos, certo? Eu gosto muito de associar, porque é uma região que é de difícil resposta, justamente por isso, por ser uma região muito delicada, muito fina e que a gente está o tempo todo movimentando, né? Seja sorrindo, através da mímica da face, não tem jeito. Então, o importante aqui é a gente lembrar da importância de associar os tratamentos. Lembrando que, em alguns casos, há a possibilidade do seu médico indicar a blefaroplastia, né, que é a cirurgia para reduzir o excesso de pele tanto da pálpebra superior quanto da inferior. E isso vai depender da análise, né, do grau de flacidez desse paciente. Mas tem aquele paciente que já tem a indicação cirúrgica e mesmo assim ele não quer fazer a cirurgia, né? Não quer ter esse downtime, né? E o procedimento cirúrgico ele permite isso, que a gente já retorne às nossas atividades no dia seguinte, né? Isso é muito bom porque hoje tempo é vida, né, gente? Então vamos falar um pouquinho da pálpebra inferior, né? A gente nota esse processo de flacidez, como eu falei pra vocês, com aquele craquelado. Quando a gente puxa, a pele demora para retornar, né? Ao sorrir, fica formando aquelas ruguinhas nessa região. E aí eu gosto muito de associar os procedimentos, né? No geral, eu indico ultrassom microfocado antes de tudo, né? Porque ele não pode ser feito depois dos procedimentos injetáveis, uma vez que ele consome os produtos. Então, eu indico 3 sessões de ultrassom microfocado. Aqui na clínica nós temos o Lifitera, que é sensacional, é indolor, ele tem um alcance de profundidade maior e isso faz com que ocorra uma coagulação da pele, né? Ele atinge camadas mais profundas e dessa forma ela vai sofrer o processo de retração através do bioestímulo de colágeno, né? É criado ali um banco de colágeno, além de um lift, né? Por conta desse processo de coagulação. Além disso, a gente pode estar indicando também a realização de luz intensa pulsada, laser, né, para associar. Depois, eu gosto muito de fazer também os fios de PDO, de polidioxanona. A gente coloca os fiozinhos aqui e aqui para criar uma rede de colágeno. Esse fio, ao longo dos 180 dias, ele vai ser convertido em colágeno. Seu próprio organismo vai estar produzindo colágeno. Além de todas essas opções que eu falei, gente, nós podemos associar também o Botox, o nosso queridinho, tanto para a flacidez da pálpebra superior quanto inferior, não tratando a flacidez, mas auxiliando nos outros tratamentos, como na superior, através do arqueamento da sobrancelha e do tratamento do orbicular, que é esse músculo que está aqui ao redor dos nossos olhos, a gente faz uma miomodulação e isso faz com que ocorra uma abertura do olhar, né, favorecendo a redução desse excesso de pele da pálpebra superior. E aqui na inferior, nós podemos realizar um microbotox, né? Que é uma dose específica para essa região, que irá melhorar aquelas ruguinhas finas que incomodam nessa região aqui também. É isso, gente. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo com todo prazer. Um beijo!